Olá, uma ótima noite de quinta-feira a todos vocês, amigos e amigas. É com alegria e entusiasmo que estou aqui para mais um Contar Alagoas, para contar os encantos da literatura e da literatura alagoana. E hoje, com muito entusiasmo, nós vamos receber aqui a professora, escritora, contadora de histórias, mulher admirável, Cristina Nolasco. Ela vai contar um pouco sobre sua vida, sua trajetória, né? Seus propósitos, suas produções literárias, né? E vai contar um pouco desse universo, né, que é a contação de história, com o que é ser, né, um contador, uma contadora de história. Então, eu vou convidar aqui a nossa convidada mais que especial, né? Ela já está aqui para nós iniciarmos o nosso Contar Alagoas. Boa noite a todos. Boa noite, querido Matheus. Boa noite, Cristina Nolasco. É muita alegria, né, que estamos aqui, né, no Contar Alagoas para passear um pouco pela sua trajetória de vida, as realizações, as alegrias, os desafios também, né? Muitos. Dessa jornada tão bonita que é a jornada da escrita, da literatura, né? Mas antes da gente começar o nosso Contar Alagoas, eu gosto de fazer uma pergunta que é muito singular de cada autor, de cada artista, né? Quem é Cristina Nolasco? Bom, Cristina Nolasco é uma mulher, acima de tudo, uma mãe, uma avó, e que dedicou a sua vida praticamente inteira à educação, à literatura. E hoje, me sentindo muito realizada, né? Porque eu me tornei uma escritora, uma poetisa. Arte literária que eu descobri aos 57 anos. Eu comecei a escrever aos 57, 58 anos. Essa é a Cris Nolasco, contadora de histórias, professora, uma mulher que não perde o foco, que superou muitas coisas na vida desde criança. Muito bem. E esse interesse pela contação de história, ele começou desde a infância? Em que circunstância você começou a cultivar esse interesse da literatura na contação de história? Olha só, Matheus, quando eu era criança, eu sempre gostei muito de ler livros de história. Minha mãe, ela comprava muitos livros de história para mim. E na época, quando eu era pequena, tinha uns disquinhos de história coloridos.
Não é da sua época, mas quem é da minha época tinha esses livrinhos, esses disquinhos. Então, meu pai comprou uma vitrolinha para mim e eu passava aqueles disquinhos de histórias. Eram os contos clássicos, né? Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve. Então, eu tinha vários disquinhos de história. Então, além de ler, eu gostava de ouvir. E também sempre gostei, quando eu era pequena, de contar história para as minhas bonecas. Então, eu arrumava as minhas bonecas todas ali sentadinha na cama e eu contava histórias para elas. Aí, a partir daí, eu comecei a contar a história dos meus coleguinhas de rua, fiz algumas peças de teatro lá no jardim da minha casa, chamava os meninos para fazer, a turma da rua, dos vizinhos, para fazer peça de teatro. E assim foi criando, né, aquele hábito de ler, de contar histórias. E aí veio a minha profissão, professora. Eu me tornei professora. Com 17 anos, eu já estava dentro de uma sala de aula. Eu estou fazendo agora 44 anos de escola. Eu tenho 61, então comecei aos 17. É uma vida inteira dedicada à educação. E dentro das escolas, eu também contava história para os meus alunos, das minhas crianças. Eu fui professora de história e geografia, então eu dava aula de história contando história para os alunos. Eu contava as histórias, entendeu? E quando eu comecei a trabalhar com a educação infantil, eu comecei a trabalhar também com histórias para as crianças. E foi numa dessas contações de história em sala de aula que eu me tornei escritora, que eu criei a história do meu primeiro livro. Mas eu sempre gostei de contar histórias, sempre gostei de ler. Eu sempre contei história nos eventos, nas feiras literárias, nas escolas. Sempre estava participando de algum evento como contadora de histórias, me fantasiando. Então, eu me vestia de Branca de Neve, de sereia, de Chapeuzinho Vermelho. Eu tenho várias fantasias. Eu gosto muito de me fantasiar. De Emília, fiz muitas apresentações como Emília, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E quando eu me tornei contadora de histórias para valer já nos eventos, né? Foi que eu descobri a arte também de escrever. Quando eu estava contando história para umas crianças no meu CIMEI, e aí eu fui contar histórias para eles, dos livrinhos que tinha na sala de leitura, e aí um deles disse assim: ah, tia Cris, a senhora já contou essas histórias todas para gente. A gente quer agora uma história inventada. Eram crianças de 5 anos, numa sala de segundo período do CIMEI Herbert de Souza. Aí eu, história inventada, tá certo. Vou inventar uma história para vocês. E aí eu sempre gostei muito de borboleta. Sempre gostei de borboletas, de desenhar, de observar as borboletas. E aí eu resolvi criar a história da borboleta para eles. E eu criei uma história e eles amaram. E eu dei o título de A Borboleta Adormecida. Que, quando eu saí da sala, eu resolvi colocar no papel aquela história e mostrei para as minhas colegas. E aí as minhas colegas disseram assim: Cris, que história legal, dá até um livro. Mas na brincadeira, né? É um livro? Quem sabe eu não me torno escritora? E foi assim que surgiu o meu primeiro livro, A Borboleta Adormecida, que é um livro lindo para crianças pequenas, não é? Para crianças que estão na fase de alfabetização. São textos pequenos e conta uma linda história de uma borboleta que se prende no arame farpado, mas que rasgazinha, mas que supera tudo isso. Né? É uma história de superação, é uma história de amizade, é uma história que também trabalha a questão do egoísmo. É uma história linda. E aí eu tomei o gosto para escrever, para me tornar uma escritora. O mais bonito é que você teve a atitude de colocar essa ideia em prática. E assim, numa circunstância tão comum, no cotidiano do seu trabalho, isso é fantástico.
porque as grandes ideias mesmo nascem do cotidiano simples, daquilo que a gente faz, né? E, assim, dentro dessa dinâmica de sala de aula, de trabalhar com crianças, que jovens, que não é fácil, né? Não é. Você tem algum um relato de alguma dificuldade que você teve para desenvolver essas práticas? Porque é um desafio, né? Às vezes a gestão escolar não coopera, né? Com essa prática, mas, mas as coisas estão melhorando, né? A visão dos diretores estão se ampliando, né? Porque a necessidade de se trabalhar a pedagogia infantil na literatura, né? Através das imagens, através dos personagens que são criados. Então, mas é um desafio, né? É um De desafio. inserir isso nas escolas. Eu tive a sorte, Matheus, de trabalhar em escolas que sempre valorizaram a arte da leitura e da escrita, principalmente da leitura e da contação de história. Então, eu sempre tive apoio dos colegas de trabalho, dos meus diretores, dos meus coordenadores, nas minhas práticas, não é? De contação de história, e também tive muito apoio nos meus livros. Sempre. Além de me capacitar cada vez mais para ser uma boa contadora de histórias, eu também comecei a fazer aula de ukulele. Então, eu toco ukulele, entendeu? Eu fiz dois cursos de ukulele, que é para dinamizar mais as minhas contações de história. Então, eu já sei tocar 30 músicas infantis no ukulele. Então, as crianças gostam muito. Então, é contar a história e cantar, né? São coisas que as crianças adoram. E eu tô assim, vou agora praticar violão, pretendo aprender violão, e assim, toco pandeiro, e aí a gente vai aprimorando. E eu sempre tive muito apoio nas escolas que eu trabalho, em todas as escolas que eu trabalho. Sempre tive esse apoio da direção, inclusive de outras escolas. As escolas estão sempre me chamando para fazer contações de história. Terça-feira eu vou estar em Marechal Deodoro, numa escola lá em Marechal, fazendo contação de história. Eu vou contar a história do meu segundo livro, As Travessuras de uma Gatinha Especial. Esse livro aqui eu criei baseado em fatos reais, que conta a história da minha gatinha de 3 pernas, a Princesa, né? Que é uma gatinha que era uma gatinha de rua, que foi atropelada, perdeu a perninha inteira. E eu, observando o comportamento dela, achei que daria uma boa história contar as travessuras da princesa. E não é que deu certo? Não é? A minha ideia de escrever um livro contando as travessuras da princesa deu certo. E aí veio o segundo livro, As Travessuras de uma Gatinha Especial, que é um livro infanto-juvenil. Esse aqui eu já trabalho com crianças e adolescentes, porque quem é que não gosta de gatinhos, de animais? E esse livro trabalha isso. Trabalha o amor pelos animais, trabalha a superação de uma gatinha que perdeu uma perna, trabalha também a questão de adoção de animais, que é uma coisa muito importante. E atuais, né? Atuais. Os meus livros são sempre bem atuais. Então, pessoal, vocês que estão nos acompanhando, vejam que trajetória brilhante, né? Ela teve a inspiração de publicar o primeiro livro, né? E aí veio o segundo livro e não parou mais, né? E, Cris, você conheceu a União Brasileira de Escritores em que ano? Eu conheci a União
a UBE, né, União Brasileira de Escritores Núcleo Arapiraca, quando eu lancei o meu primeiro livro, Matheus. Porque a minha editora é a Performance. Todos os meus livros são editados pela Performance. Mas você se recorda o ano? 2024, quando eu lancei o meu primeiro livro. Eu conheci a Carla, 2024. coloquei meu livro na editora Performance, e a Carla, ela é a presidente da UBE, não é? E com pouco tempo, Carla me fez o convite de fazer parte da UBE. E eu aceitei com muita honra, né? Então, você vai completar 2 anos como membro da UBE. 2024, 2025, 2026. No final do ano eu completo 2 anos. E o ano passado eu me tornei membro correspondente da Academia de Letras de Arapiraca. Muito bem. Pois é. Você tem desenvolvido um trabalho de muita excelência, de muita dedicação, né? E também contribuído, né, com o fortalecimento da literatura coletiva. Eu agora, em abril, Matheus, eu vou lançar o meu terceiro livro. Esse livro é um livro um pouco diferente dos que eu já lancei. Não fala de animais, né? Porque o primeiro eu falo da borboleta, o segundo da gatinha, e esse agora vai falar de uma menina. Uma menina, Memórias de Tinoca, a menina chamada Mosquita. Uma menina muito esperta, uma criança muito esperta, que viveu na década de 70, não é? 60, 70, e era uma criança com TDAH e hiperatividade. Quem é essa menina? Agora, esse título é meio inusitado, né? É. Porque o apelido dela... Ela chamada Mosquita, é muito engraçado, né? Quando essa história fala da minha infância, Memórias de Tinoca. Tinoca era como meu pai me chamava. Meu pai me chamava de Tinoca. Minha mãe me chamava de Tina e meu pai de Tinoca. E aí eu quis colocar o nome da menininha de Tinoca. Como faz para tirar esses nomes, hein? E aí, a minha infância foi uma infância no Colégio de Santa Terezinha, educandário de Santa Terezinha. Eu estudei a minha infância toda nesse colégio, a minha adolescência também. Eu entrei lá com 4 anos de idade e saí com 15. E durante todos esses anos eu fui chamada de Mosquita. Eu ganhei esse apelido quando eu tinha 7 anos, na primeira série. O colega me colocou esse apelido de Mosquita. Por que ele me colocou? Porque eu era bem magrinha mesmo, e eu era uma criança muito hiperativa. Eu não parava quieta. Eu mexia com todo mundo, eu não parava na sala de aula. Os professores diziam que tinha um prego na minha cadeira, que eu não parava sentada. Quando eu não estava mais aguentando ficar na sala, eu inventava de ir no banheiro para ficar passeando nos corredores. E eu mexia com todo mundo e era o raio, como me dizia meu pai. Meu pai dizia, essa menina tem um parafuso a menos. E eu, depois de muito tempo, Matheus, já com quase 50 anos, 40 e poucos anos, eu descobri que aquela menina lá atrás, da década de 70, que estudava no colégio, no Educandário Santa Terezinha, era uma criança com TDAH e hiperatividade, né? Eu tinha déficit de atenção, tenho, né? Déficit de atenção e hiperatividade. Então, eu tenho TDAH. E eu descobri isso quando eu comecei a conviver com crianças com TDAH nas escolas que eu trabalhava. E eu ficava me identificando com aquelas crianças. Menina, eu fazia a mesma coisa que esse menino faz. Eu era igualzinho, eu atrapalhava as aulas. A professora começava a dar aula. Quando a professora começava a dar aula, eu já tinha lido o assunto antes em casa. Já tinha estudado antes mesmo da professora, porque eu pegava os livros, eu fazia a leitura dos livros todinho, antes da professora ensinar os assuntos, eu já estava ali lendo, pesquisando, curiosa. Às vezes até eu fazia os exercícios antecipadamente dos livros. E aí, o que acontecia? A professora estava ali explicando o assunto e eu ia atrapalhava a aula. Ah,
professora, menina pariqueta, você quer vir dar aula no meu lugar? Era assim. A minha vida toda foi assim. E recebi esse apelido, né? De um colega chamado Valtinho. E até hoje, conversando com eles, olha, você... Eu faço questão da sua presença no meu lançamento, Valtinho. Olha, não vou não, que eu vou ser preso por prática de bullying. Eu digo, vai nada, você já passou, tem mais de 50 anos. Eu quero a sua presença. Porque hoje eu mantenho o grupo do Santa Terezinha quase todo no WhatsApp. Nós temos o grupo dos ex-alunos do Santa Terezinha. E a ansiedade de todos para esse livro, né? Memória de Tinoca, uma menina chamada Mosquita. Mas foi assim uma fase. No livro eu não vou contar a história, porque senão, né, ninguém vai comprar o livro. Tem que comprar não o pode, livro. né? Tem que deixar os leitores com curiosidade. Curiosidade para ler o livro, mas é uma história linda, que trabalha questões de uma criança com TDAH, que sofreu bullying, que superou muita coisa na vida, e que essa criança com TDAH se tornou professora, inclusive professora do colégio que ela estudou, porque eu fui professora no Santa Terezinha, depois eu voltei como professora, e se tornou uma contadora de história, uma pedagoga, e hoje uma escritora. Então, aquela criança com TDAH superou tantas coisas, não é? E hoje ainda continua hiperativa. Ainda continuo com déficit de atenção. Mas nada disso atrapalha Como a minha... o nordestino continua um peão. Continua a mesma pimenta de sempre. Quem me conhece sabe. Ligada a 220 por hora. Muito bom, Cris. A sua trajetória nos alegra. E Você é um exemplo. viu? Você é um exemplo de superação, né? Aqui, E ó. eu queria saber uma curiosidade. Qual foi o seu primeiro poema que você escreveu? Meu primeiro poema, Paixão Fulminante, que está publicado na Antologia Poetise 2025. Você pode declamar ele para o pessoal apreciar? Vou declamar, tá aqui, ó, na página 127. Esse foi a minha primeira antologia. E eu participei dessa primeira antologia e com o meu primeiro poema, que é lindo, que eu vou ter o prazer de recitar agora e declamar para todos que estão ouvindo, né? E participando dessa live. Então, assim, paixão fulminante. Vem o primeiro olhar que penetra na alma, causando arrepio. A paixão está no ar, com um sorriso, deixando uma sensação de calafrio. Conversa vai, conversa vem, e surge uma porta aberta. O amor, a vontade, começa a brotar. Desejo vem com vontade. Os corpos se unem como um desabrochar. Fogo, paixão é o esperado. A atração é fato consumado. A noite passa, o dia vem. O gosto na boca torna-se uma lembrança. No coração fica um vazio. De quem amor sem esperança. Esse foi meu primeiro poema. Eu fiz esse poema aos 58 anos de idade. Tem 2 anos que eu fiz o meu primeiro poema. Minha nossa, hein? Você estava inspirada quando você escreveu este poema, hein? Inspirada no amor, na paixão. Na paixão. Aí depois que eu criei esse poema, eu fiquei escrevendo vários poemas. A minha inspiração sempre vem de noite. Então eu me levanto no meio da noite e eu me levanto e começo a digitar no celular ou escrever no papel para não esquecer, que se eu não fizer isso no outro dia eu não lembro mais. Você decidiu publicar numa revista de muito evidência, né? Isso, aqui no livro Poetise. Num projeto de muita evidência que é o Poetise, né? Aqui tem escritores, tem poetas e poetisas do Brasil todo. São mais de 500
escritores aqui nesse livro. Muito Cada bem. uma mais linda que a outra. E depois desse, veio as outras, não é? Veio a antologia Arapiraquense, que eu participei com o meu poema Chegar aos 60. Veio Contando Alagoas em verso e prosa, do nosso querido Matheus, uma antologia organizada por ele, linda. Essa aqui foi uma homenagem a Carlos Moura e eu tive o prazer de participar. E com certeza vou participar da 4ª edição. Não é isso? Também, Você Matheus. relata sobre a gastronomia, não? Do nosso Isso, a estado. nossa gastronomia, a nossa comida lagoana, nordestina, né? E aqui, ó, da Lura Editorial, eu também participei, meu poema foi selecionado para essa antologia, o meu poema O Vento. É um poema pequenininho, mas que traz uma mensagem muito legal. Posso recitar? Pode, deve. Então vamos lá. O poema O Vento. Aqui, ó, Cris Nolasco, a página 53, da antologia O Jardim Encantado, da Lura Editorial. Então, esse poema é bem pequenininho, tá vendo? Mas ele foi muito bem aceito pelos editores, né, da Lura Editorial. Então, ele diz assim, ó. O vento. Vento que balança meus cabelos, como as folhas das árvores. Vento que traz a brisa numa noite de verão. Vento que dá movimento às ondas do mar. Vento que levanta poeira na terra por onde eu passar. Vento que me faz sentir leve, como a pena de um pássaro que voa livre, sem rumo, na imensidão, sem lugar certo para pousar. E assim eu vou, de antologia em antologia. Estão aí para ser lançada a antologia miguelense, né? Que tem também um poema meu. Tem a antologia Encanto Nordestino, que eu fiz um poema exclusivo para essa antologia, que está já sendo lançada aí com o poema Meu Nordeste Brasileiro. Um poema lindo que fala do nosso Nordeste. E assim me tornei poetisa e em breve escreverei o meu livro só com poemas de minha autoria. Você é espetacular. E assim, é bonito de perceber que você consegue desenvolver várias temáticas, não só ficar em uma temática só, né? Você começou falando de amor, de paixão, aí nas antologias que propõem os temas, você também desenvolve. Isso é muito bonito. Eu sou Né? muito eclética. É a diversidade de habilidades que você tem, de inspirações que fazem de você uma escritora admirável, né? A maioria dos meus poemas, eles são inspiração, né? Então, eu tô dormindo e vem aquelas palavras, vem aqueles versos na minha mente e eu me acordo para escrever. Às vezes eu estou em casa, lendo um livro, alguma coisa, e me dá vontade de escrever alguma coisa. A maioria dos meus poemas são assim. Mas, quando me faz uma própria crise, eu quero participar da antologia, como foi a do Nordeste, Encantos Nordestinos. É uma antologia que fala sobre as belezas do Nordeste. Aí eu preparei um poema para essa antologia, né? No caso também do Contando Alagoas em verso e prosa, que você queria que falasse da nossa terra, né? Das nossas riquezas. E aí veio eu falei sobre a nossa culinária, que é tão conhecida no mundo todo, né? A culinária nordestina, lagoana. E eu sou nordestina com orgulho. E assim, esse projeto de Contando Alagoas em Prosa e Versos, ele vai continuar, nós abrimos o edital para a 4ª edição, e nós vamos fazer uma homenagem nessa 4ª edição a Hermeto Pascoal. Que coisa linda! Porque é digno dessa homenagem,
por ser um alagoano que foi além, né? Ele é reconhecido internacional, então ele partiu recentemente, né, no ano 2025, mas deixou um grande legado na musicalidade, nos sons, né? E assim, é importante ressaltar que na contação de história, né, a musicalidade, ela se une às histórias, né? Quando há um artista com um violão, quando há um escritor que sabe também contar as histórias com animações musicais. Isso. Então as artes, elas vão fazendo essa unidade. Se torna mais dinâmica a contação de histórias, Exatamente. né? Eu tenho uma colega que está aí, ó, nos assistindo, a Andréa Fernandes, que é também contadora de histórias e também já se tornou escritora. E a Andréa, ela é a ilustradora do meu livro, A Borboleta Adormecida. Então foi a Andréa que ilustrou esse livro lindo, né? Parabéns é a minha querida a todos os integrantes dessa equipe maravilhosa do seu trabalho, Cris. E estamos caminhando para os momentos finais do nosso Contar Lagoas. Eu queria lhe perguntar quais são os seus projetos, o que você almeja daqui para frente na literatura, o que você pensa da literatura atual, e o que você percebe que ainda falta melhorar na questão dessa prática de despertar o interesse das crianças, dos jovens, pelo hábito de ler, né? Porque a sua literatura é uma literatura infanto-juvenil, né? Sim. Mas ela é criativa, repleta de símbolos, de sentimentos, de valores, de imagens, né? Seja da natureza, seja da realidade social. Então, conte para nós aí o que você vamos lá. Primeira pergunta. Ei. Chega. A primeira pergunta caiu aqui. Mas tá tudo bem. A primeira pergunta, né, em relação aos meus projetos. Eu estou com esse projeto já que está quase concluído, do livro Memórias de Tinoca, a menina chamada Mosquita, né? Acho que em abril eu estarei lançando esse livro. Eu tenho um projeto do meu livro de poesias, que também é um projeto que eu estou aí produzindo para futuramente produzir um livro. Eu estou escrevendo a minha autobiografia, que esse é o meu projeto maior, Matheus, sabe? A minha autobiografia é uma biografia de uma mulher que superou muita coisa na vida. Muita coisa. Então, essa minha autobiografia, quando eu lançar esse livro, ela vai, assim, eu vou ter que dar muitas palestras para muitas mulheres. Porque ela vai servir de inspiração para muitas mulheres. Vai ser um trabalho motivacional, inspirador, com certeza. Exatamente, né? Para as mulheres, entendeu? E em relação à literatura no Brasil, aqui no Nordeste, em Alagoas, de uma forma geral, eu acho que precisa mais valorização, sabe, Matheus? Valorização dos órgãos públicos, entendeu? Eu estava uma vez querendo fazer contação de história em praça pública, para as crianças, na Praça Centenário, para as crianças que estivessem ali. E é uma complicação, não pode. Não pode, eu não posso chegar ali na praça com meus livros e contar histórias. Vender meus livros eu não posso, né? Porque eu tenho que... tem toda a burocracia para isso é um absurdo, não é? E os órgãos públicos não valorizam muito bem a literatura. Você próprio, você é o exemplo disso. Você luta por isso, da valorização.
Nós não somos valorizados. Aqui, as escolas públicas de Alagoas adotam livros paradidáticos de escritores de outros estados, de escritores até de outros países com livros traduzidos para o português, e não adota o livro de uma escritora alagoana, de um escritor alagoano. Entendeu? É uma contradição. É uma contradição. Real, né? Porque nós temos escritores maravilhosos no nosso estado, em todo o estado de Alagoas. Maravilhosos, escritores que escrevem para adultos, para crianças, para adolescentes, entendeu? E as escolas públicas, os órgãos públicos não valorizam. Preferem adotar livros nas escolas, livros paradidáticos de outros escritores e não valorizam os escritores alagoanos, que somos muitos escritores alagoanos. Então, eu tenho esse sentimento, assim, de não me sentir valorizada como escritora no meu próprio estado. Entendeu? E no Brasil já é também difícil, não é? É difícil. Mas também tem a questão também que falta, Cristina, mais mobilização. Por mais que exista os coletivos literários, as academias, os grupos, mas falta mais uma consciência ampliada de nós mesmos, autores, de buscar os nossos direitos, de dialogar. Eu percebo que, às vezes, o escritor, a escritora, poeta, a poetisa, tem medo de dialogar com a gestão. E isso não pode acontecer, porque está na Constituição da nossa legislação. O acesso à cultura, o acesso à educação, ao conhecimento é um direito e deve ser aplicado. E nós devemos reivindicar todos esses direitos. Né? Matheus, eu sou uma escritora independente. Então, todos os meus livros foram gastos meus. Então, eu que paguei diagramação, ilustração, a gráfica. Então, eu sou uma escritora independente. Porque quando a gente entrega o nosso livro para uma editora, a editora faz tudo. Mas a gente tem muito pouco de devolução dessa editora. É um absurdo o que eles fazem, entendeu? E eu não, eu prefiro ser independente, porque as vendas dos meus livros é 100% minha. Eu gasto, mas eu consigo vender, graças a Deus. Esse livro aqui, Matheus, eu já vendi quase 700 livros em 2 anos. O da Gatinha, eu lancei o ano passado, não tem nenhum ano que eu lancei. Eu já vou na 3ª tiragem, não, na 4ª tiragem, quase 400 livros. Eu me viro. A minha mala do carro esse trabalho todo que você está relatando é fruto seu empenho, da sua dedicação. Porque você vai nas feiras literárias, inclusive a Cristina Nolasco vai estar na feira de Sergipe, né? Sergipe. É o encontro de contadores de história do Brasil, de Sergipe. Eu faço parte aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui eu até com a camisa, ó. Tá vendo? Mãos que tecem histórias. Eu faço parte, eu sou membro da Associação de Contadores de História de Santa Catarina. E também já estou muito inserida lá nos encontros de Aracaju, de Sergipe, como contadores de histórias. Entendeu? Então, eu vou estar lá como expositora, vendendo meus livros a partir do dia 19 de março, 19, 20 e 21 de março. Vou estar em 2 escolas, uma escola pública, contando história, a história da borboleta, e vou estar numa escola particular com uma manhã e uma tarde de autógrafo, Colégio Salesiano, se eu não me engano. E vou estar num evento como expositora e contadora de histórias. Eu também faço contos, Matheus. Lá em Aracaju, é importante enfatizar, Cris, que você faz tudo isso e retira
o recurso do seu próprio bolso. O meu próprio Você bolso. não Tudo tem do meu próprio bolso. você, ó, pessoal, vocês que estão nos ouvindo, ela promove a literatura dos recursos próprios, não tem apoio de instituição nenhuma. Não. Então é importante a gente enfatizar aqui, né, de valorizar os escritores alagoanos, né, a contação de história, vocês adquirirem também os livros infantos juvenis, porque é um incentivo para as crianças, né? As escolas se sensibilizarem do nosso município de Maceió para desenvolverem também essa prática, né? Como é Exato. importante, né? E, Cris, eu gostaria que você fizesse as suas considerações, os agradecimentos, às pessoas que lhe ajudaram nesse percurso da sua jornada tão bonita na literatura, tão inspiradora, né? Que desperta, que aproxima, né? E fizesse os agradecimentos, Bom, né? E dizer que a literatura alagoana, né, deve se engrandecer e se honrar de ter, né, uma pessoa, uma integrante como você, a fazer parte do seu quadro de poetas e escritores contemporâneos, né, que tanto contribuem para os valores e para a educação, né, infanto-juvenil e geral, né? público geral. É. Bom, em primeiro lugar, Matheus, eu queria te agradecer por esse momento. Que momento maravilhoso, que momento rico. Parabenizo você por estar fazendo esses momentos importantes com os escritores, com quem faz a arte dentro do nosso estado. Você está de parabéns. Continue fazendo isso, Matheus. Eu lhe parabenizo por isso. Parabéns. Sucesso. Muito sucesso na sua trajetória também, então eu te agradeço muito. Eu tenho muito orgulho de ser sua amiga, de ter conhecido você no lançamento do meu livro, A Borboleta Adormecida. Não me esqueço jamais que você apareceu lá no lançamento do meu livro. Eu nem te conhecia e você foi lá para comprar o livro para sua sobrinha, se eu não me engano, não é isso? Exatamente, foi uma emoção também. É. E de lá para cá a gente não se desgrudou mais, participamos de muitos eventos e vamos continuar participando. Agradecer também à UBE, a União Brasileira de Escritores, Núcleo Arapiraca, a Academia Arapiraquense de Letras e Artes de Arapiraca também, né, Arapiraquense, quer dizer, que nos dão muito apoio. A Carla Emanuele, que é a dona da editora Performance, que quando ela pega o nosso livro para editar, ela também ela nos apoia de todas as formas possíveis. A gente tem um apoio total com a Carla, então eu agradeço muito a Carla, a minha vida de escritora, porque ela me ajudou muito, entendeu? E agradeço a todos os meus leitores, as crianças que amam os meus livros, aos pais das crianças que compram os meus livros, entendeu? A minha família que me apoia. E daqui para frente, continuarei escrevendo. Eu estou prestes a me aposentar. Estou de licença-prêmio da prefeitura, 9 meses em casa, me dedicando à literatura. Daqui a pouco eu me aposento da prefeitura, daqui a pouco eu me aposento do Estado. E eu estarei livre para escrever e contar histórias, né? E fazer com que as crianças viajem da imaginação. Porque quando a gente lê um livro, quando a gente escuta uma história, a gente viaja no mundo da imaginação. E isso não pode morrer na vida de uma criança e nem de um adulto. São essas minhas considerações finais. E com certeza vai ser, está sendo, né, na verdade, uma jornada de muitas vitórias, de muito sucesso, Graças a Deus. né? E que não falte também inspiração, saúde, para a gente continuar disseminando a cultura do livro, da literatura, né?
de Alagoas e além Alagoas, né? Isso, além Alagoas. Importante. Agora, eu queria que você escolhesse outra poesia para encerrar com chave de ouro. Pronto, então vamos para um poema que eu escrevi quando eu completei 60 anos o ano passado e está na antologia Arapiraquense. É um poema lindo que homenageia todas as mulheres 60 a mais. Vamos Ah, lá? É um no poema dia, lindo. no dia da mulher, na semana da mulher, nada mais encerrar com esta homenagem. As mulheres 60 a mais, que são mulheres lindas, maravilhosas. Aqui o poema ele diz tudo. Vamos lá? Olha só. O nome do poema é Chegar aos 60. Eu fiz esse poema quando eu completei 60 anos o ano passado, um dia depois do meu aniversário. O tempo passa muito rápido. Um dia nós nascemos e logo crescemos. Vem a infância, onde reina a inocência. Os anos passam e logo estamos adolescentes. Vêm as descobertas, os conflitos, a insegurança e as dúvidas, muitas vezes, de saber quem realmente somos. E o tempo continua passando. Adultos já estamos. Passam 20, 30 e logo chegamos aos 40 anos. E agora? Queremos voltar ao início. Olhamos no espelho e percebemos traços em nosso rosto, com as marcas do tempo. E o nosso corpo também muda com o passar do tempo. Quando chegamos aos 50, descobrimos que estamos na melhor idade, pois descobrimos que temos a nosso favor a liberdade. Enfim, chegamos aos 60 e descobrimos que é a melhor idade. Temos autonomia, independência e continuamos com vontades. Eita, coisa maravilhosa! É isso aí, é vitalidade, é inspiração, é poesia. É a mulher contemporânea. A mulher que corre, que luta, a mulher que brilha, não importa a idade. A mulher que mostra capacidade de ser quem é. Essa é Cristina Maria Nolasco. Meus parabéns, Cris. Obrigada. E eu agradeço a todos vocês que nos acompanham, que nos prestigiam. Essa live vai ficar gravada aqui no Instagram. E daqui a pouquinho também vai estar no YouTube, no meu YouTube, para vocês compartilharem. E eu agradeço a todos vocês que passaram por aqui, que admiram Cristina Nolasco. E esse é o Contar Alagoas, literatura alagoana, versando poesia, história, trajetórias brilhantes. Tenham todos uma excelente noite e um excelente final de semana. Boa noite a todos. Boa noite, Matheus. Aproveitem!